Ô pessoal, tudo bem? Estamos entrando agora no módulo 1, tá? Do curso de controle estatístico de processos. Aqui está o que a gente pretende abordar. A gente vai abordar sobre a história da qualidade, é claro que de maneira resumida, tá? Porque você vai aprender muito mais sobre história da qualidade em cursos específicos, como o curso de analista da qualidade aqui da Expertise Consultoria, tá? O tópico 2 seriam objetivos e definições do CEP, em que a gente vai entender qual é o principal objetivo de usar o controle estatístico de processos e algumas definições também sobre o que é o controle estatístico de processos, tá? O tópico 3 a gente vai abordar sobre os sistemas de controle do processo. O tópico 4, estatística básica e variabilidade. O tópico 5, distribuições de probabilidade e cartas de controle, tá? Isso tudo dentro do módulo 1 de introdução ao controle estatístico de processos, tudo bem? Pessoal, já começando aqui agora a trazer informações sobre algumas considerações iniciais, tá? Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende às expectativas do cliente de forma confiável, acessível, segura e no prazo. Tudo que a gente imagina que quer consumir precisa de ter a qualidade mínima esperada para que a gente consuma. Se você vai comprar um bolo e o bolo não está conforme aquilo que você deseja, você nunca mais vai naquela padaria comprar aquele tipo de bolo. Agora, se ele está na qualidade esperada, você não só vai comer deliciosamente ele, como você vai indicar muitas pessoas para visitarem aquele mesmo local também. Ou seja, todo produto ou serviço, independente se é um produto industrial, se é um serviço de uma empresa, independente se você está na área médica, na área de logística, independente da área, tá? É muito importante que tudo que você faz, você faça com qualidade. E o serviço ou produto de qualidade é aquele que atende às necessidades do cliente, às expectativas do cliente, de maneira que o cliente consiga confiar, que seja acessível, que seja seguro e no prazo estabelecido, tá? Aqui eu trago algumas 3 ideias relacionadas ao controle estatístico de processos no tópico qualidade. Como, por exemplo, Feinbauer, em 1983, ele traz a seguinte explicação sobre o que seria a qualidade. É a combinação de características de produtos e serviços de cada área da organização para o atendimento às expectativas do cliente. Então, se você pega cada área da organização, cada uma faz uma contribuição para aquelas características do produto, a gente faz com que haja um garantimento, né, que as expectativas do cliente elas vão ser atendidas, tá? E aí a gente pode pensar no grau de conformidade. Se aquele produto ou serviço ele é conforme ou não é conforme, baseado em tudo aquilo que os diversos setores da empresa trazem para agregar para aquele produto ou aquele serviço, tá? Já Deming, no ano 2000, ele traz a seguinte referência: qualidade é a preferência do consumidor pelo seu produto em relação ao seu concorrente hoje e no futuro. Será que o consumidor prefere o seu produto em relação ao do seu concorrente hoje ou no futuro? Isso fala da expectativa do cliente. Então, a qualidade está muito alinhada com a expectativa do cliente. Hoje, esse celular, por exemplo, anos atrás, dezenas de anos atrás, quando lançou o primeiro celular da Sony Ericsson, meu pai tinha aquele celular tijolão, chamado tijolão, né? Aquele celular ele era muito famoso no meio das pessoas da época, pendurava até no cinturão aquele celular, né? Hoje em dia o celular, se não for um smartphone, não tem mais para que as pessoas comprarem, né? Ou seja, a expectativa do cliente está muito ligada com a mudança do tempo também, as características que são adicionadas àquele produto ou àquele serviço, tá? Já a Paladin 2004 traz que a qualidade sofre alterações conceituais ao longo do tempo num processo evolutivo, enquadrando-se num plano temporal. E é justamente isso que eu acabei de trazer, né? Existe um enquadramento daquela característica de qualidade no plano temporal. O que é qualidade hoje pode não ser qualidade amanhã. No amanhã, nesse mundo de indústria 4.0 que a gente está vivendo, existe uma ideia muito mais refinada hoje de que todas as coisas que vão acontecer no futuro, a maioria delas, não existem no presente, tá? Então, em posse dessa informação que a gente tem que pensar que a qualidade é no futuro algo totalmente diferente do que é hoje, tá? Trago aqui algumas teorias da qualidade, tá? Um teórico da qualidade chamado Slack, em 1997, ele divide a satisfação do cliente em 5 objetivos de desempenho da produção. Ele divide em qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, tá? E como é que a gente consegue analisar esses 5 objetivos quando a gente vê uma
figura, né, como essa que vocês estão vendo aí embaixo. Como é que a gente consegue conciliar qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo dentro dessa imagem aqui, tá? Ilustrando uma indústria automotiva. Aqui a gente consegue ver tudo, tá? Existe flexibilidade nessa linha de produção, existe qualidade, tá? O custo ele está mais acessível, já que eu tenho uma linha de produção produzindo itens aí em série, né? Então, você consegue enxergar essas 5 características dentro dessa ilustração de indústria automotiva? Se consegue enxergar, já coloca aqui na aula para o senhor conseguir enxergar. Eu consigo perceber em relação à confiabilidade que esses robôs eles conseguem colocar as peças com uma confiabilidade muito maior do que o homem poderia fazer. Em relação à rapidez, eu consigo produzir muito mais do que uma linha de produção que tivesse aí pessoas produzindo, encaixando essas peças. Coloque aqui embaixo, né, as informações que você consegue observar dentro dessa linha de produção que está sendo montada aí, tá? Agora vamos para a prática, né? Qualidade. Se você perceber aí, todos os componentes são fabricados conforme as especificações, o produto é atraente e sem defeitos. Consegue perceber isso aí? Todos os componentes são realmente fabricados conforme as especificações? São, porque se você perceber, são robôs que estão fazendo isso, né? Então o índice de confiabilidade é extremamente grande. Em relação à rapidez, o tempo entre o pedido e o recebimento por parte do cliente é o mínimo possível? Com certeza sim. E por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar, cada veículo desse, no just in time, né, no sistema Toyota de produção, cada veículo desse só começa a ser feito quando o cliente faz o pedido e naquela loja, por exemplo, e a loja, por exemplo, da Toyota, ela informa a indústria que precisa fabricar aquele carro dentro de especificações que o cliente solicitou. Então a gente percebe que na maior velocidade possível. Confiabilidade. Será que os veículos que saem daí saem confiáveis? Muito mais do que se tivesse um ser humano colocando a mão para desenvolver as atividades aí, né? A quantidade de recall, de devolução é muito menor quando a gente tem máquinas produzindo de maneira automatizada, né? Flexibilização. Com certeza existe, né? Se você pegar aí para que você mude, imagina que tem uma linha de produção aí de carros diferentes, pode. Eu posso ter uma programação para cada um desses robôs para que ele, quando identifique que é um tipo de carro, ele já monta de uma forma. Identificou que é outro carro, ele monta de outra forma, tá? Existe uma flexibilidade. E custo. Conforme você melhora, automatiza a produção, você vai reduzindo os teus custos de maneira a você se tornar cada vez mais competitivo, tá? Então cada produto possui um número de elementos que em conjunto descrevem sua adequação ao uso. Esses elementos são frequentemente chamados de características da qualidade, tá? Todos esses elementos somados, elementos que compõem um produto somados, eles trazem a ideia das características da qualidade. A gente tem a qualidade interna e a qualidade externa, separada aí em vários pontos, tá? Funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Hoje, uma das características mais faladas delas é a usabilidade. Você vê os conceitos de UX, né? Da experiência do usuário com copy, experiência do usuário com formato, com desenho, com estrutura. A usabilidade hoje está muito em alta, tá? Mas dentre as características a gente tem várias. Funcionalidade, a adequação, a precisão, a segurança de acesso, a conformidade. Já em confiabilidade, maturidade, tolerância a falhas, conformidade. Em relação à usabilidade, inteligibilidade, ou seja, como é que eu posso construir um equipamento, um produto, um serviço que seja de fácil uso para quem vai utilizar, tá? Se você vai, por exemplo, construir aqui esse fone de ouvido, por que esse fone de ouvido aqui ele tem essa pecinha, esse plug aqui? É para facilitar a entrada na orelha e evitar que os sons externos cheguem aqui ao meu ouvido. Isso aqui é uma característica de usabilidade que faz parte das características de qualidade desse produto, tá bem? Mas a eficiência, não adianta nada eu ter um produto que tem um bom plug, que ele encaixa aqui direitinho no meu ouvido. Tem até vários tipos de plug, né? A depender do tamanho desse canal auricular. Mas dentro da eficiência, imagina que eu tenho tudo isso bom, mas eu não tenho um som legal. Não adianta nada, tá? Ou também a manutenibilidade, ou seja, será que isso aqui vai dar muito problema? Será que eu consigo garantir através de testes de conformidade que esse produto ele ultrapasse o tempo de garantia sem dar nenhum problema para o consumidor? E a portabilidade, será que eu consigo pegar esse produto aqui e levar ele para onde eu preciso que ele vá? Será que se eu der problema nesse plug aqui eu consigo
tirar esse plug aqui e substituir por outro plug? Será que eu consigo fazer isso? Tá? São características que precisam ser pensadas num produto. Então, imagina que você está assistindo esse curso, você vai desenvolver um produto. Pense nessas características. O produto é funcional, ele é confiável, ele tem boa usabilidade, ele tem uma eficiência boa, eu consigo dar manutenção, eu consigo fazer portabilidade desse produto, ou o cliente, né, que vai consumir consegue fazer isso, ou então o teu produto ou o teu serviço que você trabalha no dia a dia na empresa que você está, ele tem essas características, os setores da empresa conseguem garantir essas características para o meu produto, tá? São tópicos importantes antes de a gente comentar sobre o controle estatístico de processos, tá? Então, gente, antes de entrar nesse módulo de considerações iniciais, eu vou fechar esse aqui. A gente está com 10 minutinhos de aula. Qualquer dúvida sobre esse módulo, por favor, coloca aqui essas considerações iniciais, né? Coloca aqui e a gente vai para a segunda parte das considerações iniciais já já. A gente se enxerga na próxima aula. Até já.